Boa noite, vamos dar início ao primeiro culto deste ano. Graças a Deus pelo ano de 2020, por todo o aprendizado, né? E agora chegamos a 2021, na presença de Deus, buscando conhecê-lo. E nós vamos começar este culto, começar este ano dizendo aleluia. Aleluia significa louvado seja Deus. Temos muito a louvá-lo, não somente pelo que Ele faz ou pelo que Ele fará, mas pelo que Ele é. Então vamos dizer aleluia. Se você conhece, levante sua voz, cante conosco. Vamos exaltar ao grande Rei, Criador dos céus e da terra. Amém. Boa noite, igreja, tudo bem com vocês?
Graças a Deus, mais uma oportunidade que estamos aí juntos para cultuar o nosso Deus. E eu queria que você em casa, junto com a sua família ou individualmente, abaixasse a sua cabeça e orasse nesse momento junto com a gente. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua infinita misericórdia, pela tua infinita graça e pela oportunidade que nós temos de mais uma vez cultuar e exaltar o teu nome, Pai. Nós te louvamos porque nós estamos aqui com um dom mais perfeito, que é o dom da vida, com saúde, Pai, mental, espiritual, física, e que isso possa ser a expressão da nossa adoração. Te pedimos que nessa noite o Senhor visite os idosos que estão em casa, pessoas debilitadas, pessoas que nesse momento não podem estar com a gente presencialmente devido ao decreto, mas que a tua graça, a tua misericórdia alcance eles, em nome de Jesus. Nós te louvamos. Amém. Queria mais uma vez te dar boas-vindas por estar aqui participando conosco nesse culto, e também pedir que aos irmãos da nossa igreja nos ajudem a divulgação do nosso canal, né? É muito importante, não para termos muitos seguidores, mas que as pessoas da nossa igreja, que gostam da nossa igreja, também participem e cultuem aqui com a gente, né? Nós temos algumas informações e orientações simples que vai ter durante essa próxima semana, vai estar sendo projetado aí na tela com vocês, estarem acompanhando. Temos a semana de oração, que ela foi organizada ali na sala do Zoom pelo irmão Gilberto, né? Uma programação toda especial durante esse mês. Cada semana um ministério da nossa igreja vai estar dirigindo a semana de oração. Então assim, você que faz parte desse ministério, participe com a gente nessas quartas-feiras, também divulgue durante essa semana, vai ser durante a semana inteira, hein? Beleza, informação mais correta do Gabriel, durante a semana inteira. Geralmente a semana de oração não são as quartas, é de segunda a sexta-feira. Vamos lá? No próximo domingo, também parte aí do nosso escolão, um cristão pode ser feminista? A Val Pedrosa vai estar aí nos ajudando a responder biblicamente essa pergunta atual, né, que confunde um pouco também a cabeça de muitas pessoas, né? Creio que é só isso, né, de avisos importantes durante a semana. Vamos continuar, ainda dependemos durante essa semana do governador do estado para saber como vai ser, se vamos voltar presencialmente ou não, mas com certeza através dos canais a nossa igreja vai estar informando como vai ser o próximo domingo e os seguintes durante o mês. Mas domingo que vem de manhã continua online, né, Gabriel? Essa é a ideia, né? E vamos aí depender de uma segunda ordem para saber o que vai ser estabelecido. Leitura bíblica, vamos fazer todos juntos. Leitura bíblica, Salmo 148, 11 e 13. Reis da terra e todas as nações, todos os governantes e juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado e a sua majestade está acima da terra e do céu. Em fervente oração, vou pedir para o Tiago estar nos conduzindo nesse hino, nesse momento. Presença
Graça e paz, amada igreja, graça e paz aos nossos ouvintes pela internet. Nós estamos agradecidos a Deus pelo ano de 2020. Hoje é o primeiro domingo do mês de janeiro que nós estamos aqui com vocês, trazendo a mensagem do Senhor, do nosso Salvador. E também nós falamos de manhã sobre oração. E uma pergunta que está em todos: o que é a oração? E nós falamos de Jesus, falando o que é a oração. Entra no teu quarto, fecha a porta, ora em silêncio, e Ele te ouvirá e te atenderá. Mas agora nós vamos falar do Antigo Testamento, que Deus falou através do profeta Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. Em Jeremias 33:3 ele disse assim: clame a mim e te responderei, e te darei a conhecer coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Você não sabe, mas Deus conhece o seu coração. Por isso, a recomendação para que você não precisa estar gritando, não precisa sair falando para todos. Em silêncio, você pode estar conversando com Deus, porque isso é oração, é comunhão com o Senhor, é estar falando com Deus. Deus está interessado em escutar o homem para libertá-lo da condição em que ele está, em que ele se encontra. E Ele está procurando pessoas como eu e você, que temos as nossas necessidades, os nossos agradecimentos, para que nós possamos, como diz o hino, deixar tudo perante o altar do Senhor. E assim que nós vamos fazer nesse momento, nós vamos estar orando. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos agradecidos, porque o Senhor tem dado a nós, ó Deus amado, uma maneira de estar levando a mensagem do Senhor a todas as pessoas. Já que é proibido presencialmente, nós estamos usando a tecnologia e estamos levando pela internet aos lares e às pessoas, ó Deus, para que eles possam estar ouvindo a tua mensagem, para que eles possam estar depositando o seu coração dentro do altar do Senhor com as suas necessidades. Nós sabemos que são muitas, mas, ó Deus, coloque tua mão de poder na vida de cada um, para que eles possam sentir o toque no seu coração de que o Senhor está com ele, o Senhor está junto com ele. E nós ficamos, ó Pai, agradecidos por essa companhia maravilhosa, e dá, Pai eterno, a cada um a resolução das suas necessidades. E nós somos agradecidos porque muitas pessoas estão colocando com gratidão no coração o que o Senhor já tem respondido a cada um na sua própria vida, ó Pai. Nós somos agradecidos por isso. Agradecidos, ó Pai, por esta igreja, por este arauto, ó Deus, que proclama Jesus como Salvador, por esta organização, ó Pai, que tem missões no coração, e acha e fala e mostra que missões é aqui perto de nós. Missões é no nosso estado, missões é no nosso Brasil, e missões, Pai eterno, é no mundo todo. E nós somos agradecidos pelas pessoas responsáveis por esse ministério tão valioso que é o Ministério de Missões, ó Pai. Continue abençoando, ó Pai, o pessoal, os nossos irmãos que ali trabalham, para que nós possamos levar a mensagem de alguma forma em todos os lugares, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pelos nossos membros, pela nossa liderança, que o Senhor tem trabalhado na vida de cada um, e nós temos, ó Pai, tendo a estrutura desta igreja, para que nós possamos ter a responsabilidade de, no nome de Jesus, levar a salvação até os lares em que nós adentramos, ó Pai. Tudo isso, Pai, nós colocamos diante do altar do Senhor. Nós somos gratos
pelo caminhar junto com o Senhor. E nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. É com muita alegria, né, que nós começamos um novo ano falando de missões, porque aqui a igreja não para, né? A igreja é o ano inteiro, a gente dobra o ano falando de missões. E hoje, né, eu gostaria de falar um pouquinho, continuar falando sobre uma campanha que a igreja está envolvida, que é a campanha do piso para a igreja lá em Juazeiro, na Bahia, do pastor Halisson. Vou convidar aqui a Maria Helena, que ela estava de manhã, né? Ela que está uniformizada. Hoje eu vim com a camisa da campanha de missões nacionais. Ela veio também a camisa da campanha de missões nacionais, só que com os dizeres aí dos nordestinos, né? Oxe, homem, escute, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, temos aqui essa camisa ainda tamanho P, tamanho M. Quem quiser esteja falando conosco. O valor é R$35, tá? Mas é uma oferta. Você oferta com R$35 e leva para casa a sua camiseta. Assim você vai estar participando do projeto ali, colocando o piso na capela em Juazeiro. Bom, nós também, né, como todos os irmãos gostam de ficar sabendo quanto ofertamos para missões. Quando eu falo missões, não é só missões nacionais, nem só mundiais, também não só estaduais. É missões abrangendo um todo, porque a igreja aqui participa de missões o ano inteiro, a gente não para. Então nós contribuímos com a BCLESP, né? Que é a nossa associação batista, a Convenção Batista também do estado de São Paulo, com a Cristolândia, né? A Cristolândia nós contribuímos, vendemos panetones aí até quase dezembro, vendendo panetone, com a Igreja Batista Sobre Rodas, missões gerais e missões locais, estamos ofertando também, participando sempre com missões mundiais, nacionais, multiministério, piso, né, que é do pastor Halisson, o projeto com o povo africano do pastor missionário Ideraldo lá em São Paulo, tribos indígenas. Então trabalhamos o ano inteiro com missões, fora as cantinas e tudo mais. Esse valor total, irmãos, deu um valor aí de R$149.244,80. Então nós comemoramos, nós vibramos, né? Porque sabemos que não é só valores, né? Às vezes a gente fala, valor tal, não é só valores. Esses são os valores que são investidos em vidas. Quando nós ofertamos, quando nós compramos, eu sempre falo, não é comprar, é você ofertar. Você oferta com R$30, você oferta com R$20, leva o panetone. Oferta com R$35, leva a camisa. Por quê? É uma forma de a gente entender que missões não é gasto, né? Não é gasto, são investimentos. E o maior investimento é investir em vidas. E é isso que essa igreja tem feito. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus pela vida dos irmãos. Os irmãos continuem com a gente aí até que o nosso Senhor Jesus nos leve, ou até que Ele venha nos buscar, porque missões não pode parar, e nós não paramos, graças a Deus. Eu agradeço muito a igreja, os pastores, pastor Milton, pastor Rubem, que sempre nos apoia, está aqui com a gente, e sempre pergunta se precisa de ajuda. Então é motivador para nós que trabalhamos com missões ter pastores que nos incentivam. E eu não tenho que reclamar, nem eu nem ninguém de missões. Agradeço você também, que é da equipe de missões, que está em casa, que trabalhou com a gente nas cantinas, que ajudou, que ofertou, que ajudou aqui nos relatórios financeiros. Muito obrigada. Só tenho que agradecer pela vida de vocês, não tenho que reclamar de nada. E vamos continuar, porque a gente não para. E eu agradeço a Deus, e nós vamos orar agradecendo a Deus por este ano que estamos começando, pelos desafios que nós temos. São muitos, não são poucos, mas sabemos que Deus vai continuar nos ajudando, nos apoiando, e juntos vamos vencer mais uma etapa. Oremos.
Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Te agradeço porque o Senhor é um Deus de milagres, onde nós achamos que poderíamos não conseguir, o Senhor nos mostrou que o Senhor tudo pode, que é só nós confiarmos em Ti, Senhor Jesus. Pessoas vão surgindo, vão trabalhando junto, a igreja vai se envolvendo, porque nós não trabalhamos sozinhos jamais. A igreja inteira trabalha conosco. É tesoureiro que está junto, que nos passa relatório do que foi enviado. É o pessoal de missões que junto está comigo, apoiando, ajudando, vendendo, juntos, ó Pai. É a igreja inteira, é os pastores nos apoiando. Eu não tenho que reclamar, Senhor, só gratidão. O que eu tenho a te pedir é por este ano que está começando, que para mim é tudo incerto ainda, mas continuo confiando em Ti, sempre confiando, porque eu sei que eu nunca vou me decepcionar. E eu sei que às vezes eu sou muito falha, porque eu tenho um problema muito, Pai, com ansiedade. Eu falei de manhã que a minha cabeça às vezes realmente parece uma metralhadora, eu fico preocupada e eu não preciso ficar assim. Porque o Senhor já me provou tantas vezes que faz e não sei por que de tanta preocupação. O Senhor esteja me livrando disso tudo. Eu preciso, ó Pai, que o Senhor esteja acalmando sempre meu coração. Te agradeço, é isso que eu te peço. Só isso, Pai. Tire essa ansiedade de mim, em todos os sentidos, né? O Senhor sabe, o Senhor me conhece. Sabe que às vezes eu tenho manias de muita perfeccionismo, eu quero fazer as coisas tudo certinho e tal. E eu sei que o Senhor está comigo, eu sei. Mas coisas que vêm na minha cabeça o tempo todo. Se vai dar certo, será que eu vou conseguir e tal. Eu estou aqui me abrindo o coração perante meus irmãos e falando com o Senhor, ó Pai. Eu sei que 2021 vai ser um ano melhor para mim, em todos os sentidos. Em missões que eu amo, sempre estou ali o tempo todo vendo essas coisas com os meus irmãos, em casa, no meu trabalho. Esteja sempre acalmando meu coração, Senhor. Não me deixe ficar ansiosa. Eu preciso de paz, porque isso às vezes realmente tira a minha paz. O Senhor me guarde, me livra de todas essas coisas. E eu continuo confiando em Ti, no Teu nome, na Tua graça, no Teu amor, na Tua ajuda. E muito obrigada pelas bênçãos que o Senhor me concedeu e concedeu a toda esta igreja. É em nome do Senhor Jesus que eu oro, agradecida por tudo. Amém. Amém, irmãos. Obrigada. Vamos ter um período de louvor nesse momento, com 2 canções. Eu convido o pessoal que está aqui de trabalho para que se coloque em pé. Primeira canção, Nosso Deus, tá? Você em casa já deixa a Bíblia no jeito aí. Daqui 6 minutos o pastor já vai pregar. Aí você pode estar atento aí na pregação do nosso pastor. Água e vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Ele. Dentro da noite brilhou, das cinzas dos fez surgir, não há outro igual a
Tiago orar nesse momento? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, meu Deus, pelo dia que tivemos, queremos te agradecer pela vida, queremos te agradecer, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Saímos, ó Pai, de um ano tão difícil, ó Pai, que o Senhor nos guardou o tempo todo, o Senhor nos abençoa, ó Deus, o Senhor tem nos guardado esse momento todo, o Senhor tem providenciado tudo o que precisamos, ó Pai. Pai querido, eu te peço que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor receba a nossa adoração, Pai, que o Senhor esteja conosco, Pai, no decorrer desse culto, Pai. Em teu nome que eu te peço, que eu te louvo e te agradeço por tudo. Amém. Amém. Todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus
irmãos podem se sentar, vamos ouvir a palavra de Deus nesse momento. Amém. Deus possa confirmar tudo aquilo que nós temos cantado, né? E nós possamos estar realmente nos alegrando no Senhor. Esse é o nosso desejo nesse ano de 2021. Um abraço a você que nos acompanha nesse culto, primeiro domingo de 2021, janeiro, e você está com a gente. Nós agradecemos a Deus porque você tem nos acompanhado nessa caminhada como igreja, nesses tempos que temos vivido aí de isolamento social e de distanciamento. Esse mês de janeiro, muito provavelmente nós teremos os cultos ainda transmitidos online. Nós estamos aí sendo orientados aí por todas as autoridades de saúde, e é uma preocupação nossa, na direção da nossa igreja, quanto a preservarmos e cuidarmos, né, das pessoas que frequentam a nossa igreja. E é muito positivo saber que quando nós temos cultos presenciais aqui, nós temos muitas pessoas, inclusive visitantes, que nos honram vindo participar com a gente, embora nós tenhamos aí todo o distanciamento, os bancos separados, tiramos alguns bancos aqui do templo, mas graças a Deus, porque temos pessoas que estão também conosco presencialmente. Mais um abraço a você. E nosso desejo é de que esse ano seja um ano de grandes conquistas, vitórias e realizações na sua vida. É a nossa oração, não é? Fomos informados aí de coisas muito boas que estão acontecendo. Eu dei uma olhada nos nossos inscritos no nosso canal. Nós estamos com 988 inscritos, né? Chegando quase a 1000 inscritos no nosso canal. Isso alegra o nosso coração e aumenta cada vez mais a nossa responsabilidade. Acabamos não fazendo o momento de dedicação de dias. Quer fazer agora ou depois? E isso aumenta ainda muito, muito a nossa responsabilidade como igreja, né? E Deus possa estar nos conduzindo em tudo isso. Queridos, vamos lá. Queria convidá-los a abrir juntos a palavra de Deus. E o texto que eu gostaria de ler com os amados está lá no livro de 2 Reis. Na verdade, esse texto é o que eu gostaria de ler com você. Livro de 2 Reis, capítulo 4, né? Não capítulo 2, eu que digitei aí errado, mas é no capítulo 2, não no capítulo 4, não, no capítulo 2, os versos 1 e 2 é o que eu gostaria de ler com vocês. Mas fica com a Bíblia aberta aí, nos ajuda nisso. Capítulo 4, 2 Reis, os versos 1 e 2. Queria perguntar a você, iniciando a nossa palavra, que sonhos Deus colocou em seu coração para esse novo ano, né? Quais são os sonhos que você tem? Quais são os projetos? Quais são os objetivos que você tem traçado para esse novo ano, né? Que tipo de busca você tem? Que tipo de compromisso você tem colocado diante de Deus para esse novo ano, né? Com certeza eu e você estamos aí todos desejando muito e desejosos de que se encontre logo uma vacina, um remédio, um medicamento que nos dê e nos permita pelo menos retomarmos algumas das atividades que nós normalmente tínhamos antes de toda essa realidade que nós estamos vivendo, né? Então eu creio que você tem orado, e eu quero desafiar você também a orar para que Deus realmente traga iluminação à mente daqueles que estão investidos dessa responsabilidade de que se encontre um medicamento, uma vacina, algo que nos ajude nessa caminhada, né? Porque nesses últimos meses nossa vida foi virada de cabeça para baixo, né? E nós todos estamos bastante inseguros quanto a uma série de coisas, né?
que estão nos alcançando aí. Como igreja, né, a nossa preocupação como pastor, como líderes da nossa igreja, a nossa preocupação era como ajudar você, estar próximo de você, como diminuir essa distância, né? O que realmente você está vivendo, a luta que você está enfrentando, e como nós, igreja, poderíamos participar, ajudar, estar próximo. Essa sempre foi uma angústia do nosso coração, como liderança, como pastores dessa igreja, como estar próximos. Às vezes a gente liga para algumas pessoas que já não temos algum tempo que não vemos e queremos saber, queremos ter a informação. Criamos um grupo de trabalho aqui na igreja, na área social, para também socorrer aquelas pessoas que precisavam ser assistidas na compra de medicamentos, em cesta básica, em necessidades que estavam sendo vivenciadas aí, vividas por muitas pessoas, né? Esse texto de 2 Reis é um texto bastante interessante, porque talvez ele nos ajude a entender um pouco essa dinâmica de enfrentarmos situações para as quais muitas vezes nós não estávamos preparados, ou que nós não nos preparamos, né? E esse texto diz aí, eu queria que você lesse comigo: certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. O texto nos conta a síntese aí biográfica dessa mulher, né? Mulher de discípulo dos profetas, que se tornou viúva, mãe de 2 filhos, herdeira das dívidas do seu marido falecido, e agora os credores queriam levar os filhos dela para serem vendidos como escravos, para que eles pudessem ser ressarcidos do dinheiro que havia sido emprestado ao marido dela. A lei permitia, era permitido que isso acontecesse, os filhos serem vendidos como escravos, para que aqueles credores não ficassem no prejuízo. Mas é interessante como começa essa conversa entre essa mulher e o profeta, porque não se tratava de um homem qualquer. Ela faz questão de dizer que o marido dela era servo de Eliseu, era um discípulo de Eliseu. E ela ainda enfatiza assim: você sabe, Eliseu, que ele temia o Senhor. Então não era um homem qualquer, era um homem temente a Deus, era um homem com um compromisso com o ensino da palavra de Deus, com as coisas de Deus. E ele se mete numa dívida, e ele deixa a família numa situação muito complicada. É interessante que o nome Eliseu aparece mais de 40 vezes nesse segundo livro de Reis, e nós vamos encontrar mais de 29 vezes essa designação: homem de Deus, homem de Deus. A mulher está pressionada, angustiada, insegura, com medo, e no meio dessa crise toda ela tem um discernimento. Qual é o discernimento que ela tem? Ela vai buscar ajuda com alguém que ela entendia poderia ajudá-la a encontrar uma solução, e ela vai conversar com Eliseu. Eliseu foi o homem escolhido por ela, para que ela pudesse então ser aconselhada, ser ajudada. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei quais são as lutas que você está enfrentando, mas é muito pertinente que você preste atenção nas pessoas com quem você tem buscado ajuda e se aconselhado. Às vezes nós temos buscado ajuda com pessoas que talvez não conheçamos, não tenhamos tanta intimidade, não tenhamos muitas referências, que
que ao invés de nos ajudar a fazer uma leitura de toda a situação, parece que mais nos atrapalham. E ela chega para esse homem dizendo que o marido dela era servo de Eliseu, então não era alguém desconhecido, era um homem temente a Deus, ele era assim conhecido. Então o que a gente aprende aqui no texto, amados? Que homem e mulher que teme a Deus vive crise, fica desempregado, fica doente, passa por problemas, tem dificuldades com os filhos, tem lutas. Não é uma segurança absoluta, ou não podemos dizer, como muitas pessoas dizem, que se você abraçar a fé, você não vai ter mais nenhum tipo de dificuldade. Se você vir para a igreja, se você estiver, enfim, falando aí ou buscando mais a Deus, você não vai ter lutas, você não vai ter dificuldades, porque fatos constrangedores podem alcançar homens e mulheres de Deus, tementes ou não. Nós passamos por esses momentos, nós estamos dentro desse contexto de vida. E o verso 2 continua. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. O homem de Deus, Eliseu, ele faz uma pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos diante das realidades que nós vivemos, os enfrentamentos que nós temos na vida. Porque todos nós, de alguma maneira, temos vivido esses dramas da vida. Se você não passou por esse problema de ter alguém da sua família doente, se você não teve a tristeza de ter aí a situação de algum ente querido que se foi nesse momento, mas você conhece pessoas e você se relaciona com pessoas que estão vivendo esses dramas da vida. E é comum nesse contexto nós estamos perguntando, né? Ou estamos querendo saber o que fazer, como fazer, para que lado nós devemos caminhar, né? E essa situação é bem presente, está bem próxima de nós, né? Talvez pessoas que perderam o seu emprego, talvez pessoas que estejam realmente vivendo uma crise espiritual, colocando aí a sua fé está em xeque, porque como é que Deus pode permitir, ou como é que nós podemos viver isso, mesmo sabendo que Deus tem autoridade para mudar essa história e ainda não mudou, não é? Mas é interessante que a conversa que é proposta aqui no texto nunca é sobre o problema em si, mas é sobre a nossa relação ou a nossa postura em relação ao problema. Porque se nós ficarmos falando aqui sobre as situações da vida e sobre esse momento que nós estamos vivendo, nós vamos falar muitas vezes de coisas óbvias e de que todo mundo sabe, mas quais seriam as atitudes, ou qual seria a atitude que eu e você deveríamos tomar em relação a esse momento que nós estamos vivendo? E me parece que a conversa aqui é direcionada nesse contexto. O profeta está dizendo: o que você tem em casa? Ela está dizendo que ela tem 2 filhos e que ela está sendo ameaçada de perdê-los porque ela ficou viúva. Aí o profeta diz: mas o que você tem em sua casa? E ela diz assim: olha, eu não tenho nada além de uma vasilha de azeite. O que ainda você tem? Essa é a pergunta do profeta. E é nessa condição que Deus vem em nosso socorro, porque enquanto nós estamos falando do problema em si, nós não estamos falando de nós. Nós precisamos falar de nós, e nós precisamos falar da realidade que nós estamos vivendo, porque é nesse contexto que Deus vem ao nosso socorro. Quando eu digo para Deus o que realmente eu estou vivendo, a luta que eu estou enfrentando, a insegurança que eu estou tendo, o medo que está instalado no meu coração, não é? E aí a gente aprende não a falar do problema, a gente aprende a falar de nós. Somos nós quem precisamos falar de nós a Deus. E o verso 3 e o verso 4 nos conta: então disse Eliseu. Ela disse: olha, eu só tenho uma vasilha
vasilha de azeite. Só tenho isso, não tem mais nada em casa. Então Eliseu disse: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for enchendo. Olha o que Eliseu ensina aquela mulher e ensina a cada um de nós. A fé admite que eu e você precisamos de ajuda, e nós precisamos nos ajudar mutuamente nessa caminhada, porque essa é a estratégia de Deus, de que nós desenvolvamos relacionamentos, e através desses relacionamentos nós podemos ser ajudados e podemos ajudar também as pessoas. Presta atenção comigo, né? Você está vivendo uma luta, uma dificuldade, um problema, e de repente você precisa conversar com alguém, você precisa da ajuda de alguém, e aí você não tem alguém para recorrer, você não tem alguém com quem conversar, você não tem alguém que você realmente confie que possa te ajudar, porque essas vizinhas aqui, os vizinhos, já mereciam dela, me parece, algum tipo de atenção, algum tipo de troca, de relacionamento, de necessidade, né? Eu sou de uma época em que a gente pedia açúcar emprestado para os vizinhos, né? Eu sou de uma época que a gente pedia alguma coisa para o vizinho. A mãe, né? Minha mãe falava assim: vai lá no vizinho lá e pede um pouco de café, né? Isso parece estranho hoje, né? Mas houve uma época assim em que nós, os vizinhos, éramos muito mais próximos e estávamos mais juntos. Mas me parece que toda essa tecnologia e toda essa situação vão nos distanciando, e isso não é fruto agora da pandemia, isso já vinha de alguma maneira, pessoas se distanciando. De repente você mora num prédio e você não sabe o nome das pessoas que moram ali no seu andar, né? Você não tem a menor ideia quem são, qual é a necessidade, qual é a coisa, né? Mas é interessante que Eliseu fala assim: vá lá pedir para os seus vizinhos, mas peça muitas. Então você precisa ter muitos vizinhos, você precisa ter muita gente que possa te ajudar, você precisa ter esse tipo de apoio, de ajuda, não é? Amizades feitas, construídas, e pessoas que possam te ajudar, que possam te encorajar, que possam estar ao seu lado, que possam de alguma maneira dividir com você os momentos alegres, os momentos tristes, alguém que te ajude a lembrar das promessas de Deus, alguém que traga um texto, uma palavra, uma oração, não é? Mas também nós somos ensinados aqui que nós temos que prestar atenção na necessidade dos outros, porque esses vizinhos, eles trocavam ali algum tipo de cuidado um para com o outro, né? E eles estavam sempre ali de alguma maneira dividindo, né, as questões ali relacionadas à vida, né? Às vezes, queridos, nós estamos tão preocupados com o nosso problema, com a nossa dificuldade, com as lutas que nós estamos enfrentando, que nós tiramos os olhos também daqueles que também estão necessitados, que também estão precisando de ajuda, que também precisam ser apoiados, né? A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos recomenda a olharmos os interesses dos outros. Olha o que diz Filipenses no capítulo 2, o verso 4 e 5. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então eu desenvolvo um relacionamento que me permite suportar e passar pelas experiências da vida, e ter o cuidado, a graça, a misericórdia de Deus sobre nós, sobre mim, sobre você. Às vezes nós lemos alguns textos da Bíblia
e repetimos, e isso parece ser algo que fazemos assim como uma prática, mas é interessante que na oração do Pai Nosso, Jesus Cristo diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Agora, esse pedido não dispensa o trabalho daqueles lavradores que prepararam a terra e que semearam a semente na terra. Não dispensa. Como também não dispensa o cuidado daqueles lavradores, como também não dispensa o momento da colheita, como também não dispensa a disposição daquelas pessoas de colher, de trabalhar, de preparar, e como também não dispensa a minha e a sua responsabilidade de trabalharmos para conquistar ou para conseguir os recursos para comprar o pão. Nós oramos realmente que Deus nos dê o pão nosso de cada dia, porque é Ele que nos manda, é Ele que dá a condição à terra, é Ele que manda a chuva. Mas o que não pode acontecer, amados, nesse processo todo que muitas vezes a gente está vivendo, e nesse caso aqui de uma mulher que está tendo a escassez ali de recursos para esse momento, não pode haver a escassez de ouvir a vontade de Deus, a palavra de Deus, e estarmos atentos aos ensinos da palavra de Deus. Isso não pode faltar, isso precisa acontecer na nossa vida. Agora veja o verso 5 e o 7. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao homem de Deus o que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Irmãos, é fantástico esse texto, porque ele nos desafia a percebermos que eu e você podemos desenvolver capacidades diferentes diante das questões da vida, diante das dificuldades da vida. Eu não sei se você teve oportunidade nessa pandemia de desenvolver alguma habilidade doméstica, né? Aprendeu a cozinhar, aprendeu a lavar roupa, limpou a casa, ajudou os seus filhos na tarefa de casa, se envolveu com alguma outra coisa ali, além daquela que você se via como limitado naquela questão. Então, de repente você se percebe capacitado a desenvolver diferentes tarefas. E essa capacidade dada por Deus para que eu e você possamos exercitá-la. E por que nós não crescemos nisso? Porque nós nos limitamos a imaginar que nós não podemos, ou que talvez essa não seja a nossa tarefa. Mas o texto sagrado é rico em dizer assim: olha, primeiro, a orientação de que você e os seus filhos devem se trancar em casa para um momento de vocês, a família, orando, intercedendo, vivendo este milagre, vivenciando este milagre. E aí, aquelas vasilhas que foram emprestadas começaram a se encher, até que não tinha mais nenhuma. A mulher disse: traga-me mais. E os filhos disseram: não, acabou. Quem limita Deus na sua vida? Aqui me parece que o texto diz que o limite foi estabelecido pela impossibilidade de ter mais vasilhas. O que você e eu temos muitas vezes nos colocado diante de Deus, imaginando que Deus não vai fazer isso, Deus não vai realizar isso, o que nós temos nos autolimitado nessa experiência de andarmos com Deus, não é?
tivesse mais vasilhas, teria enchido mais. E o texto diz: então parou de correr. E ela foi contar para o homem de Deus, e o homem de Deus diz assim: vá, vende o azeite e pague suas dívidas. Penso que o texto nos permite concluir assim: o seu marido deixou você com dívidas, mas essas dívidas precisam ser pagas. Não continue a sua vida sem resolver essas pendências que ficaram para trás. Não continue no ano de 2001 imaginando que as coisas de 2020 ficaram para trás. E se existe algo que precisa ser consertado em 2020, precisa ser consertado. Se cabe reparação, é para ter reparação. Se cabe perdão, é para ter perdão. Se cabe esse reconhecimento precisa acontecer. Não é porque virou o calendário que se apagou aquelas questões lá. Algumas coisas precisam ser acertadas. Vai e pague as suas dívidas. Seu marido morreu, ele fez essas dívidas, talvez ele nem você soubesse que ele tenha feito, mas precisam ser acertadas. Não deixe essas portas abertas na sua vida. E você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. O profeta diz assim: monta uma venda, monta uma quitanda, monta uma barraquinha, e você vai vender esse óleo. E eu creio que esse óleo vai ser vendido por um preço muito interessante, porque todo mundo vai saber que esse óleo foi o próprio derramar da graça de Deus que encheu essas vasilhas. Vai ter gente aí vendendo frasquinho de óleo, né? E você vai conseguir ter condição de manter você e os seus filhos com dignidade. Irmãos, esse texto é fantástico, porque Deus é também o Deus dos processos. A gente imagina Deus como aquele que chega para operar um milagre. Deus vai vir, resolver o problema aqui. Mas a Bíblia me ensina que Deus é o Deus dos processos. Eu preciso aprender a caminhar com Deus nos processos. Há processos, há passos que estão sendo dados, há uma orientação que a Bíblia está trazendo, e isso precisa ser respeitado, precisa ser visto por mim. Então, de repente, você se mete numa baita de uma dívida em 2020, imaginando que é isso mesmo, cartão de crédito, cheguei lá, joguei lá, ó, compra aí. E de repente está você angustiado, de repente você está enrolado, de repente você está envolvido num monte de coisa. Mas assim, cara, existe aí toda uma matemática que precisa ser feita, toda uma questão que precisa ser cuidada. Deus é o Deus dos processos. Benditos aqueles que te ajudam a pensar, a avaliar, a tomar decisões. O próprio Senhor Jesus Cristo, num determinado momento, conta que alguém que vai construir uma torre, como é que ele não se assenta para calcular se ele vai ter dinheiro para terminar a torre? Eu vou construir uma torre aqui, mas rapaz, como é que vai ser isso? Não sei não, construir essa torre aqui. Cara, mas você precisa avaliar. Deus é o Deus dos processos, não só do epílogo. A gente imagina Deus intervindo naquele momento que a gente está assim, e agora? Nossa, aí vai, vamos socorre, vai daqui, ajuda de lá, e vem. Dali a pouco a pessoa enrolada lá de novo, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades. Cara, mas eu vou aprender, tem que ter vasilha, tem que ter vizinho, tem que ter relacionamento, tem que ter fé.
tudo aí, tudo junto aí. Então eu queria pensar com você em 2021. 2021 não pode ser apenas um número no calendário, né? Em nosso calendário, mudou a folhinha, não pode ser. Se você está pedindo a Deus para abençoar esse novo ano, esse novo momento, você precisa decidir andar mais perto de Deus. Você precisa decidir que realmente a palavra de Deus é lâmpada para os pés, é luz para o caminho. Você precisa ter o coração ensinável. Você precisa orar a Deus e dizer: Deus, eu vou tomar essa decisão aqui, mas eu sei que tem desdobramentos essas decisões que eu vou tomar aqui. Me ajuda a não tomar essa decisão na empolgação do Black Friday, né? Compra um negócio que você não precisa, né? Ah, mas estava barato. Poxa, e aí? Vai colocar onde esse negócio que você comprou? Ah, mas eu vou pagar em 24 meses. Sim, mas aonde você vai pôr esse negócio, cara? Ah, mas é legal. Como legal? Então nós pedimos a Deus que nos abençoe no nosso casamento, mas a gente não decide demonstrar um pouquinho mais de carinho, de atenção, de respeito para com a nossa esposa, para com o nosso esposo. A gente não decide isso. Deus abençoa aqui o meu casamento, e a gente continua repetindo os mesmos velhos hábitos, as mesmas velhas práticas, fazendo sempre as mesmas coisas, sendo sempre ácido, crítico. A gente pede para que Deus nos permita ser mais próximos dos nossos filhos, mas nós não somos amigos deles. Eu posso usar como referência aqui na igreja várias famílias, mas uma família que a gente sempre menciona é o Fred e a Carla, com 3 filhos, que é nítido perceber a amizade, o companheirismo deles, e isso abençoa tanto nosso coração. Mas precisa haver uma decisão, né? Isso não cai do céu, né? Tem gente que acha que casa na igreja, pastor, e baixa não sei o que, e coral cantando, e acha que não, resolveu o problema. Não resolveu. Então assim, um feliz ano novo, 2021. Quais são as decisões efetivas que você tem tomado para 2021, não é? A pergunta do profeta: diga-me o que você tem. Se o mundo perguntasse para nós, igreja, primeira igreja batista de Americana, né? Diga-me o que você tem. O que a gente responderia para essas pessoas que fizessem essa pergunta? Irmãos, o mundo nunca precisou tanto de uma igreja que clame pela misericórdia de Deus. O mundo nunca precisou tanto de uma igreja que dobre os seus joelhos para clamar que realmente essa vacina seja descoberta e haja aí essa alegria em relação a pessoas que podem ser ajudadas nas suas enfermidades. Essa doença, irmãos, ela é muito séria, porque as pessoas morrem de asfixia. Morrem como se estivessem sendo afogadas, sem ar. Muitas famílias enlutadas, muita gente chorando. E a igreja precisa orar para que haja consolação de Deus no coração das pessoas. Nós precisamos orar pelos governantes do nosso país, da nossa nação, do nosso estado. Nós precisamos orar por aqueles que têm o poder de decidir a respeito das nossas crianças, aqueles que estão sofrendo, passando por necessidade. Nós precisamos orar para que haja conversão no coração daquelas pessoas
que não conseguiram ainda, mesmo vivendo essa pandemia que nós estamos vivendo, o quanto elas precisam de Jesus. Tem gente que ainda acha que não precisa de Jesus, não. Diga-me o que você tem. Que a nossa igreja, a primeira igreja batista americana, a família da fé, nós nos ajudemos uns aos outros nessa caminhada. Nós possamos dar suporte, dar apoio, estar juntos. E que esse distanciamento não nos impeça de alguma maneira dizer que não estamos sozinhos e que ninguém está sozinho, e que existem vizinhos que podem emprestar vasilha, sim, que existem gente que vai te ajudar nesses processos aí que você está envolvido, não é? Como será o ano de 2021 para você? Como será o ano de 2021 para nós? Minha oração é de que você se fortaleça no Senhor, que nós nos fortaleçamos no Senhor. Minha oração é de que você continue a encontrar na palavra de Deus o encorajamento para enfrentar a vida, os problemas da vida, porque há um outro detalhe também a ser observado. Tem muita gente que está escondido atrás dessa pandemia, sem coragem de avançar e de buscar alternativas e de criar possibilidades. Se acovardaram. Por isso nós precisamos ser encorajados. Por isso nós precisamos levantar. O que podemos desejar para você nessa noite? Um ano melhor? Eu prefiro desejar para você e para nós que possamos ser pessoas melhores. Pessoas que realmente entendam e busquem viver algo novo de Deus nesse ano de 2021. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe os seus planos. Se você tem tido possibilidade de ajudar, ajude. Se você está precisando de ajuda, pode bater na casa dos vizinhos. Tem vizinho, para que você possa buscar ajuda. Se você não tem vizinho, comece a se preocupar em estabelecer relacionamentos junto de pessoas que possam ajudá-lo a atravessar este momento, ou os momentos que ainda virão. Ou os momentos que ainda virão. Deus nos desafie a sermos melhores do que somos. Quero desafiar você, vai aparecer aí o número das contas da nossa igreja, para que você faça a sua transferência, seja para missões, seja para a obra social, seja o seu dízimo. Posso garantir a você a responsabilidade que essa igreja tem com todos os recursos que chegam aqui. E acho que hoje nós estamos estreando este teclado novo, não é isso? Foi comprado aí com os dízimos, as ofertas, e que bom, né? Que nós estamos aí consagrando a Deus, né? Esse teclado. E obrigado pelo pessoal aí que nos assessora, que nos apoia, gente que comprometida estão aqui. Obrigado a você. Transmissão, né? Pessoal da projeção, pessoal do som, equipe de suporte aí que tem nos abençoado de uma maneira tão especial. Obrigado, Ingrid. Obrigado, Roger. Coisa boa, viu? Vai ter almoço lá hoje, né? Já fica para janta também. Teve o almoço, a janta já fica, porque aí já, né? O sogro e a sogra ficam muito agradecidos. Vamos orar? Vamos encerrar o culto dessa noite. Manhã, porque é gravado, mas vai ser transmitido à noite. Eu vou convidar a Irena para vir aqui orar. Irena, vem cá, Irena. Nós vamos encerrar o nosso culto com uma palavra de oração. A Irena é uma dessas pessoas muito especiais que todo pastor gostaria de ter como ovelha, né?
sempre pronta, sempre ajudando, sempre participando. Não é de falar muito, mas quando fala, né, Elias? Não é de falar muito, mas quando fala é melhor prestar atenção. Deus abençoe você. Domingo que vem, quarta-feira, não, segunda, terça, quarta, quinta e sexta temos culto de oração. Nós vamos fazer circular essas informações. Domingo vamos estar junto aqui, o escolão e também o culto pela noite, as atividades da igreja. Vamos orar, curve a sua fronte, vamos juntos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã, o culto da manhã, Senhor, que tivemos. Te agradecemos por esse culto da noite, ó Deus, e pedimos ao Senhor que continue, ó Deus, a abençoar a cada família nessa igreja, que o Senhor esteja conosco, Senhor, em cada dia desse novo ano, ó Pai, que o Senhor esteja, ó Deus, acompanhando a cada um que necessita da Tua ajuda, e que possamos, ó Pai, estarmos, ó Deus, com nossa vida voltada a Ti, Senhor, com nossos corações e pensamentos voltados ao Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor visita aquelas pessoas, ó Deus, que estão necessitadas, ó Deus, de uma cura física, ó Deus, uma cura emocional. Que o Senhor, ó Deus, possa visitá-los, ó Deus, e que seja, Senhor, feita a Tua vontade na vida de cada um. Agradeço a Deus pela oportunidade, ó Pai, de mais uma vez podermos cultuar ao Teu nome, Senhor, podermos cultuar a Ti. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por esse novo ano. Obrigada, Senhor, por tudo. É que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe, uma boa noite, uma semana abençoada.